Eu despeço-me já de si, porque agora a edição da noite fica nas tuas mãos. Patrícia, boa noite. Muito boa noite. A crescente tensão com a Coreia do Norte depois do lançamento de um míssil que sobrevoou o Japão e também a rentrée política aquecida pelos escalões de IRS e pela reforma da floresta são alguns dos temas para o comentário desta noite de Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Muito boa noite, Pedro Santana Lopes. Boa noite também, António Vitorino, que hoje está a partir dos estúdios da SIC em Faro. E vou começar por si, pela rentrée política do Partido Socialista, com António Costa a acusar o PSD e o CDS de só terem olhado para a floresta depois de a Pedrógão Grande. Há aqui uma clara marca desta tragédia. O que é que podemos ler nestas declarações? Bom, eu acho que a primeira conclusão, e talvez aquela que vai condicionar o debate dos próximos meses, é de que ninguém resistiu à tentação de utilizar a tragédia de Pedrógão e o terrível verão que tivemos de incêndios como arma de arremesso político. O que significa que torna a tarefa da Comissão Independente, que está suposta de apresentar em outubro um relatório, como uma das tarefas provavelmente mais difíceis de desempenhar. Porque já percebemos todos que com o clima político que está criado e o impacto, sem dúvida, que a tragédia de Pedrógão e a subsequente sequência de incêndios tiveram, vão fazer com que as conclusões da Comissão de Inquérito vão ser objeto de uma utilização no combate político, o que está muito distante daquilo que era a intenção do Presidente da República, que era de fazer deste debate um debate por uma causa nacional. Acho que isso hoje já vai ser muito difícil. Pedro Santana Lopes, estas acusações já à direita são justas? O António Costa está aqui muito apoiado na reforma da floresta e a tentar desviar as atenções também de outros problemas, digamos, na gestão destes incêndios? Sinceramente, acho que são injustas. Vamos ver. Eu estive a fazer contas. Nos últimos 20 anos, o Partido Socialista esteve 12 anos no governo, o PSD, CDS, 8. Portanto, falar do passado em termos de ordenamento florestal, acho que não fica bem a nenhum dos maiores partidos que teve responsabilidades de governo. Julgo que não se pode negar a nenhum deles que tenha tentado algo, mas de facto os resultados, como se vê, foram incipientes. E por isso, de facto, isto é uma matéria que deve ser tratada com cuidado. Eu continuo a pensar, como o António também deixou subentendido, que não deve ser arma de arremesso político. Pelo contrário, acho que os partidos aqui tinham uma oportunidade extraordinária de mostrar aos portugueses que sabem sentar à mesa, não se agredirem reciprocamente e procurarem trabalhar em conjunto, até com o Governo a chamar a oposição, para comissões de trabalho, a oposição a aceitar, porque isto é uma causa profundamente nacional. E acho que é triste haver este confronto. Num caso neste do Primeiro-Ministro em que, na minha opinião, ele fez até, no respeito a propostas para o futuro, propostas substanciais no regadio, na agricultura, na investigação, nomeadamente, ele fez propostas concretas, propostas sim que essas deviam merecer debate político. Acho que aí foi uma parte boa do discurso, mesmo muito boa, e isso é que devia ser objeto de debate entre governo e oposição. Estão de acordo com aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou ou não? Propostas alternativas também na educação, na saúde, que ele falou, por exemplo, nos cuidados continuados. A oposição devia ver se é mesmo assim ou não aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou, se foram abertas aquelas câmaras de cuidados continuados, por acaso até sei que foram, mas e agora para o futuro se vai ser assim ou não? Portanto, há matéria substancial na intervenção do Primeiro-Ministro, justifica mais que isso. Essa parte, para mim, foi a menos conseguida, depois mais aquela da senhora ou do senhor. Pronto, isso compreende-se esse tom utilizado, esse termo que foi utilizado? Não, mas também achei as reações excessivas com franqueza. Pronto, acho que o tom é de evitar. Eu retiro, olha, tenho esta mania, tentar retirar o melhor do que eu vi. Eu, na SIC Notícias, estava em casa, ouvi principalmente essa parte em direto e devo dizer que gostei. Gostei mesmo, sinceramente. As outras acho que são, com toda a franqueza, menores e, num caso, injusta, como lhe disse, porque há responsabilidades a repartir. Isto só se resolve de uma maneira, se trabalhar em conjunto.
Se cada vez que vai para o governo pensa que resolve o problema sozinho, acho que há um erro, um erro crasso. E não é só PS e PSD, acho que todos os partidos têm contributos a dar para isso. E o Presidente da República, deixa-me dizer, tem feito muito bem outro tipo de intervenções. Aqui ele devia ter um papel muito importante a promover essa obrigação de sentarem à mesa e trabalhar em conjunto. O chefe de Estado, entre outros deveres, tem esse, o de promover consensos nas matérias que são mais importantes para o país. Esta é uma delas. António Vitorino, António Costa referiu-se a Assunção Cristas como aquela senhora que foi Ministra da Agricultura. Este tom que foi utilizado compreende-se quando é dirigido a uma direita, à mesma direita a quem António Costa pede consensos noutras matérias importantes? Bom, o estilo de comícios eleitorais, e isso foi dito num comício eleitoral, nunca prima pela elegância. E eu acho que também tomarmos de expressões menos felizes que se dizem numa intervenção de improviso como um fator político determinante parece-me excessivo. Acho que o que é importante é ultrapassarmos essas picardias estivais e colocarmos o conjunto do sistema político perante as suas responsabilidades. Deixe-me dizer uma coisa que me parece importante. O Presidente da República teve reservas em relação à constituição da Comissão Independente. A Comissão Independente não tem tradição em Portugal. Mas nos países onde elas têm melhor provado, por exemplo, no Reino Unido, há uma regra fundamental de todos os protagonistas políticos. É que uma comissão independente que faz recomendações, as recomendações são aceitas pelo conjunto dos partidos políticos. Não são objeto de um conflito partidário. Ora, o que nós estamos agora neste momento a ver é que este clima de crispação, independentemente da exatidão das críticas ou da forma como as críticas são formuladas de um lado ou do outro, este clima político vai tornar muito difícil que se possa tirar o melhor possível, o melhor partido possível das conclusões da Comissão de Inquérito. E é aí que, como dizia o Pedro, nós temos agora que nos focar. Aquilo que é construtivo e que é positivo, porque senão o drama é que aquilo que vivemos este verão estaremos a viver no verão do ano que vem. E isto que vivemos neste verão não se pode de todo repetir, esteja-se no governo, esteja-se na oposição, hoje ou amanhã, é uma responsabilidade coletiva do país. E sob esse ponto de vista, acho que o Presidente da República tem feito o discurso e o tom correto, embora os factos tornem muito difícil essa tarefa de repor serenidade e um sentido construtivo num debate que é fundamental, como se viu pela tragédia que foi este verão. E é com este clima político avançamos também para o capítulo das negociações do Orçamento do Estado. O Bloco de Esquerda reuniu-se hoje com o Governo. António Costa já tinha dado de resto como certa a mexida nos escalões do IRS, mas falta percebermos aqui qual é que é a formulação destas contas, sendo certo que o Bloco de Esquerda continua a insistir nos 600 milhões. Há margem para isso? O Ministro das Finanças é que saberá, depende das outras opções do orçamento. Quer dizer, o crescimento económico que está previsto supera as previsões feitas pelas várias entidades numa margem que dá alguma folga, não digo tanto, mas também superior àquela que tem sido admitida por fontes governamentais. 150 milhões de euros ou 200 milhões de euros, algo assim. Agora, depende, o Bloco de Esquerda manifestamente e a sua líder, ainda hoje ouvi, Catarina Martins, vão esticando a corda e vai ser uma negociação muito difícil. Ela disse hoje, para serem só alterações sem significado, só uma coisa para português ver, não bem inglês ver, posso distrair, não vale a pena. Acho que vai ser duro. O Governo aí vai ter um teste importante. O Ministro Santos Silva leu as declarações dele ao órgão de comunicação estrangeira a dizer que quem provocar uma crise política vai pagar um preço muito caro. Portanto, há aqui alguma troca de galhardetes para ganhar força negocial. Embora eu acredite que vai acabar por haver um entendimento, mas aqui, de facto, para haver entendimento, o Governo vai ter que abrir os cordões à Bolsa em matéria de IRS, que, aliás, de facto, fez parte das promessas enunciadas antes das eleições. E, portanto, há aqui uma reclamação, uma reivindicação, que PC também, PCP e Bloco de Esquerda fazem, que eu julgo que, na perspectiva deles, é compreensível, não pode ser censurado, eles estão a lutar pelos compromissos que assumiram e o Governo, ao fazer esta coligação, com certeza que não pode estranhar que isso aconteça. Se dividem só um escalão em dois... Qual é que seria o modelo mais acertado?
sei, eu acho que um aumento maior do que esse, acho que dividir um escalão em dois, com toda a franqueza, já é uma alteração significativa, depois depende dos valores que ficam em cada escalão. Depois poderá mexer também com algumas pessoas do terceiro escalão. Pode, com certeza. Isso, quanto maior número de famílias abranger, eu acho que é razoável isso. Quer dizer, todos sentimos a classe média baixa principalmente, mas não só. Mas a classe média toda ela e está sujeita a uma carga fiscal intensíssima, como todos sabemos. Portanto, um governo e uma maioria que prometeram a devolução, já estamos a passar a metade da legislatura, este é o orçamento em que isso tem de ser feito. E com certeza que PCP e Bloco de Esquerda não deixarão de extrair ilações disso. E o eleitorado também. E António Costa sabe com certeza, porque ele tem gozado de um crédito extraordinário, fruto também dos resultados que têm sido conseguidos na política económica. E as pessoas até têm compreendido que não haja grande devolução e que vá para os impostos indiretos. Mas agora o PC e o Bloco não largam os impostos diretos e, portanto, chegou nesse aspecto a hora da verdade, até porque temos também os compromissos com Bruxelas do outro lado, não é? Mas esses, julgo que ninguém quer pôr em causa já. António Vitorino, as discordâncias entre o Governo e os parceiros de esquerda nesta matéria mantêm-se? O calendário negocial também é apertado, isto porque temos ainda autárquicas pelo meio. No fundo, o que lhe queria perguntar é se há um acordo possível, o que é que será execuível e que agrada praticamente todos os partidos? Patrícia, quando nós falamos de impostos, costuma-se dizer que o diabo está nos detalhes e é sempre muito arriscado fazer prognósticos, sobretudo quando não se tem notícias em primeira mão. Eu diria que há duas coisas que tenho por adquiridas. Em primeiro lugar, é incontornável que o orçamento de 2018 acarrete um desagravamento fiscal. E em segundo lugar, que desse desagravamento fiscal vai resultar um aumento da progressividade do imposto sobre as pessoas singulares. Eu hoje ouvi, quando vinha para aqui, para os estúdios da SIC, uma declaração do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que é quem pelo Governo está a negociar o Orçamento de Estado, dizer que beneficiariam das medidas de desagravamento fiscal cerca de 3.600.000 famílias, o que é mais do que o conjunto das pessoas que estão abrangidas pelo segundo e pelo terceiro escalão. O que indicia, mas é apenas um indício, de que pode haver uma reformulação dos limites, dos patamares dos próprios escalões do IRS. E que a preocupação do Governo e dos seus apoiantes parlamentares era que esse desagravamento fiscal nos rendimentos compreendidos até ao terceiro escalão não fosse repercutido nos escalões mais elevados, no quarto e no quinto escalão. E, portanto, que são, aliás, responsáveis, este quarto e quinto escalão, por cerca de 70% da receita do IRS. Portanto, dentro desta equação, eu creio que a questão essencial será saber até que ponto é que há uma margem de manobra da parte do Ministério das Finanças para poder fazer esta operação de que beneficiariam um número muito significativo de pessoas, 3.600.000 famílias, é um número muito significativo, sem pôr em causa os objetivos da redução do déficit do Orçamento de Estado para 2018, de acordo com os compromissos assumidos perante a União Europeia. Portanto, moral da história, isto antes de ver os detalhes, a prudência é de regra. E ainda falta, de facto, conhecermos os detalhes dessa medida que foi avançada esta noite por Pedro Nuno Santos. Pedro Santana Lopes, vamos avançar para a saúde e para o relatório, para os dados conhecidos que nos dão conta de um aumento no ano passado no que diz respeito aos tempos de espera médios para uma cirurgia. Que sinais é que revelam estes números? Por aquilo que sei, por aquilo que vi, aumentou de facto esse tempo, mas fizeram-se mais operações do que nos períodos anteriores, só que houve mais procura de cirurgia e, portanto, a lista de espera é maior. O tempo de espera médio ultrapassa os 3 meses. Exatamente. E eu vou dizer, eu conheço a realidade pelas funções de desempenho na Santa Casa Militar de Lisboa. Há, nomeadamente, uma instituição, o Hospital Santana na Parede, que tem uma lista de espera significativa. E vou-lhe dar a minha opinião. O principal, aqui a questão
Com certeza que o financiamento é importante, mas o principal é a capacidade de gestão. O problema das listas de espera é, de facto, chocante. Por princípio, não deviam existir. É chocante e choca-me muito, isto choca a todos, com certeza, que haja pessoas que precisam de uma cirurgia e precisem muito, às vezes até com consequências de afetar a sua locomoção, e tenham que estar em casa à espera que o médico as opere. É quase incompreensível. Eu deparo-me também com esse problema e tenho visto, posso dizer, aflito para o resolver. Vamos ver se conseguimos avançar. Portanto, eu acho que o principal é, de facto, está na ciência da gestão, mais do que no financiamento. É evidente que os hospitais têm que ter recursos para pagar ao pessoal, para o material de cirurgia, tudo. Isso está fora de questão. Agora, partindo do princípio que existem os recursos financeiros equivalentes aos do ano anterior, a questão é a capacidade de desdobramento, a capacidade de evolução a uma profissão nobre, mas que é muito especial e que não pode ser medida da mesma maneira que as outras. E, portanto, eu digo, acho que é uma matéria que não pode ser vista só estatisticamente. Há maior procura. Estes anos geraram problemas de saúde consideráveis, significativos, AVCs, outros, situações de dependência física. E, portanto, há maior procura das cirurgias, olho também pelo envelhecimento, procura de próteses, muitas procura cirúrgica por causa disso, e não há uma capacidade de resposta à altura dessa procura. Portanto, o problema com o Ministério da Saúde, cujo trabalho eu conheço bastante bem, se depara, é também esse. Portanto, não sou capaz de dizer, olha, mau governo, que as listas de espera estão a aumentar. Leio isso nas redes sociais, mas não sou capaz, acho que não estamos aqui para dizer o que não pensamos, mas o contrário. Não é? António Vitorino, o Ministério desvaloriza estes números, mas no fundo, na sua opinião, esta subida é uma consequência do quê? Bom, é evidente que, a crer nos números que foram divulgados, resulta de um aumento da procura, isto é, um maior número de pessoas a necessitarem de fazer cirurgias, e houve também uma diminuição dos casos em que o Serviço Nacional de Saúde recorria ao setor social e ao setor privado para efeitos dessas cirurgias. É um problema crónico do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, as listas de espera. O aumento do prazo é, obviamente, preocupante, sobretudo nos casos, dos quase 5 mil casos de tratamento oncológico, mas há uma segunda parte da questão que tem ainda que ser melhor esclarecida. O relato que veio hoje na imprensa refere que houve 20 mil casos onde a ordem da lista de espera foi ultrapassada. É um número muito expressivo, é um pouco difícil compreender a explicação de que é apenas para efeitos de preencher vazios criados por cirurgias canceladas à última da hora. Eu acho que merecíamos uma explicação um pouco mais detalhada para não haver nenhuma suspeição sobre o respeito e a observância das listas de espera, sobretudo quando o número de pessoas que aguardam uma cirurgia é tão significativo como 270 mil em lista de espera neste momento. Claro está que isso exige um reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde e isso, como o Pedro disse, tem a ver com a gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas também tem a ver com a capacidade instalada que está, por sua vez, dependente do financiamento público e, como já várias vezes temos dito aqui nestas nossas conversas das terças-feiras, eu acho que o setor da saúde é, para o ano que vem, um dos setores que está manifestamente carecido de um reforço de investimento por parte do Estado. E estamos já nos minutos finais desta conversa. Pedro Santana Lopes, vamos muito rapidamente abordar também a atualidade internacional, no que diz respeito ao lançamento de um míssil, deste último míssil, por parte da Coreia do Norte. Há aqui uma ameaça mais séria, mais alarmante. Pyongyang não está a fazer bluff? Não. Esse é um ponto. Há quem diga também, há algumas análises, analistas vários, que dizem que a Coreia do Norte, ao disparar para sul, ou não disparar para a ilha de Guam, mas sim para o Japão, mais para leste, que fugiu ao confronto direto por agora, esperamos, com os Estados Unidos. Porque, de facto, o Sr. Trump tinha feito aquela ameaça. Não é a primeira vez que o míssil sobrevoa o Japão.
Este, dizem, é um míssil Hwang-12 que, de facto, viajou 2.700 quilómetros, mas não foi mostrada preocupação quanto aos efeitos no território. Agora, é sem dúvida uma prova que a Coreia do Norte quer negociar, quer dar o sinal que tem o seu programa balístico e nuclear a ser completado e, portanto, quer ganhar força negocial. Por outro lado, há aqui uma questão que eu deixo em suspenso, que é a relação de forças China-Estados Unidos. No Fórum de Davos, no princípio deste ano, começou a disputa por parte da China e do seu presidente, Xi Jinping, pelo lugar que até aqui tem sido os Estados Unidos. Quando Trump se retirou e disse eu não quero mais nada com ninguém, digamos assim, a China veio dizer eu estou disposta a assegurar a estabilidade, o comércio internacional e, mais uma vez, a China está a desempenhar um pouco esse papel. Portanto, aqui a relação Estados Unidos-Japão, Estados Unidos-China, tudo está em cima. Quem também parece ter feito boleia foi a Coreia do Sul, ao dizer que podia ter parado o míssil da Coreia do Norte e hoje fez um teste com 8 mísseis, pronto, mas para ver os efeitos que podia causar no território da outra Coreia. É um jogo de forças muito perigoso, mas e que tem consequências a vários níveis, nomeadamente nas bolsas, nos mercados financeiros, na economia mundial. Mas vamos ver, o Sr. Trump parece estar distraído com os comícios e o furacão no Texas, não é? Que é uma coisa muito grave que preocupa todos os americanos. Mas a história vai continuar, infelizmente, para todos nós. António Vitorino, estamos mesmo no minuto final. Que respostas é que podemos esperar da comunidade internacional? Acho que nós estamos a assistir a uma escalada de provocações, de um lado e do outro, diga-se de passagem, porque, como o Pedro acabou de referir, este exercício hoje levado a cabo pela Coreia do Sul também corresponde a essa escalada. A expectativa que existe é de que seja apenas uma escalada de provocações e não passe disso. Mas, obviamente, que as sanções internacionais estão a ser aplicadas, vão ser, de certeza absoluta, reforçadas. A situação humanitária na Coreia do Norte é muito complexa, mas quem tem a chave da solução do problema é a República Popular da China, que será de certeza absoluta na cena internacional o país que neste momento está mais incomodado com a situação que se vive na Península da Coreia e, portanto, nós temos que ter a convicção de que, além da reunião de hoje à noite, que está neste momento a realizar-se em Nova Iorque do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de onde podem sair novas sanções, a diplomacia chinesa esteja a produzir os seus resultados junto do regime da Coreia do Norte, que é um regime altamente dependente, sob vários pontos de vista, da China. António Vitorino, Pedro Santana Lopes. Um abraço, António. Obrigada a ambos. Continuação de férias até para a semana. Boa noite e boas férias. Obrigada a ambos por esta análise.